toda glória, toda honra seja ao Senhor. A tua palavra diz que o Senhor está exaltado, o Senhor está à destra de Deus Todo-Poderoso, Jesus, exaltado, não mais aquele Cristo morto, crucificado, aparentemente derrotado, uma aparência de derrotado, mas aquela cruz, ela simboliza para nós o sangue precioso que o Senhor verteu por nós, para pagar os nossos pecados, para nos ligar novamente ao Pai. E nós te louvamos, Jesus, nós te adoramos. Seja louvado, seja engrandecido, receba a unção do Senhor para comunicar a palavra. Pai, que cada irmão hoje aqui seja uma boa terra, cada irmão seja uma boa terra, desde o mais novo até o mais velho, seja uma boa terra para ouvir e praticar toda a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Tem um texto que diz que se ouvirdes hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Para você que nos visita, se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Para você que está buscando experiência com Deus, que ainda não teve aquela experiência forte com Deus, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Está lá em Hebreus 3:7. Então vamos ler Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Quem está na escola bíblica vai lembrar desse texto, a gente passou por ele hoje também. Porque aqui Deus faz um chamado a Abrão no caso, Deus chama Abraão. Mas como que Deus fala com Abraão? Deus chegou lá e falou com ele, do mesmo jeito que eu estou falando aqui com você, ele falou com ele. E ele falou, ele chamou Abraão e falou assim: olha, sai da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E a primeira coisa que ele fez obedeceu. A primeira coisa, na hora que Deus falou assim, sai, ele já começou a arrumar as malas. Que bom seria se toda vez que Deus falasse conosco, a gente obedecesse de cara. Que bom que seria se quando Deus falasse assim, olha, você tem que parar de fofocar, você já parasse de fofocar. Se Deus falasse, olha, para de roubar, de dar um preço maior do que o necessário, você já parasse. Se você falasse, Deus falasse, para de fazer coisa errada, você parasse na mesma hora. Se Deus falasse com você, para de buscar discussão na família, você parasse. Quem dera, irmãos, se nós obedecêssemos a voz do Senhor, assim que a gente ouvisse a voz do Senhor. E Deus fala assim com ele, olha, sai da tua terra, da tua parentela. Então era assim, Deus tirou Abraão daqui e levou para outro lugar. Ele andou muito, ele saiu da terra de Ur dos caldeus, ele começou a caminhar junto com o pai dele, pararam em Canaã, pararam num lugar, e ele falou assim, agora deixa a sua família, deixa os seus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. E o que esse negócio tem a ver comigo hoje? Sai da tua terra, dos teus parentes, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Muitas vezes, irmãos, os nossos parentes, o que é parente? Parente é tio, avô, avó, primo, isso é parente. Família é eu e a Cláudia, meus filhos. Parente é marido, mulher e os filhos. Parente não, desculpe, família. Família é pai, mãe e filhos. O resto é parente. Isso a gente fala muito no Casados para Sempre. Por quê?
eu tenho que valorizar a minha esposa, a esposa tem que valorizar o marido, os filhos valorizar os pais, e são as pessoas mais importantes ali. O tio, o primo são importantes também, são parentes, mas não são os mais próximos. Então, muitas vezes eu falo, irmãos, o que tem em casa é para ser usado. Muitas vezes a gente fica guardando. O que tem que ser usado ali é para vocês, é o pai, mãe, os filhos no dia a dia. Às vezes tem uma avó que mora junto, mas essas coisas têm que ser usadas. Vocês precisam valorizar as pessoas. Então Deus falou assim, ó, Abraão, pega sua mulher, se ele tivesse filho seria também, e sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E ele já pegou e saiu. E aí ele fala, sai da tua terra. Por que sai da tua terra? Muitas vezes, irmãos, a terra é o lugar onde mora, é onde tem muito vizinho, é onde tem aquelas pessoas que vão muitas vezes te influenciar para coisas erradas. E a terra, a gente precisa, muitas vezes os costumes, cada lugar tem um costume diferente, né? Igual aqui, a primeira vez que eu ouvi alguém falar em fatia, achei estranhíssimo, porque fatia para mim é um pedaço. Você pega um bolo, te corta, ali você pega uma fatia de bolo e come. Aí, aqui fatia é uma rosca inteira, um pão inteiro, né? Então são costumes de cada região, mas aqui tem coisas bonitas, bacanas, costume de pescar, que eu acho legal demais. Não pesco nada não, mas eu ainda vou pescar. Mas tem umas coisas que são costumes errados. Por exemplo, as pessoas têm costume de juntar. Vão juntar, e está errado. Tem que buscar o costume certo, que é casar direitinho, no cartório, na igreja. E outra coisa, às vezes costumes de separar. Deu uma briguinha, separa. Muitas vezes, muitos vícios, muitas culturas de coisas erradas. Às vezes na escola, meninas que são virgens, são caretas. Olha o costume errado. Parece que o errado é o certo e o certo é errado. Então a pessoa que, por exemplo, no meu caso, pessoas que se guardam para o casamento são consideradas caretas. O bom é quem está fazendo tudo de errado. Gente, são costumes, e muitas vezes a gente tem que sair de onde a gente está, e ir para a terra que Deus mandou. Então primeiro ele faz, sai da tua terra e da tua parentela, e vai, e também da casa de teu pai. Sai da casa de teu pai. Irmãos, muitas vezes a gente mora do lado, às vezes mora no mesmo lote, e às vezes a gente fica assim, quase que obrigado a fazer tudo para o nosso pai, mãe ou tio que mora do lado, porque a gente tem uma dívida, porque nós estamos no mesmo lote. Às vezes meu pai me deu um lote, eu estou lá morando, e a gente fica se sentindo obrigado. Então, muitas vezes a gente tem que sair da casa do pai. Muitas vezes, quando você casa, muitas vezes não, todas as vezes, a Bíblia fala que deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então a gente tem que sair da casa do pai. Eu conheço muitas pessoas que usam o cartão de crédito do pai, da mãe, e aí vai gastando, e quando a situação aperta, ele sabe que o pai vai ajudar. Irmão, se você é casado, esquece o seu pai, esquece sua mãe, seu avô, porque ele já tem as despesas deles. Então muitas vezes eu estou falando isso, não é por causa de vocês não, é porque eu conheço muita gente que usa o cartão de crédito da mãe e do pai. E olha bem, muitas vezes a influência é tão grande que há casos de separação. Tem um casal que a gente ajudou em Belo Horizonte, a gente tentou de tudo, mas a mãe da menina, da mãe da moça, casada, eles já tinham um filho, ela fez de tudo para poder destruir o casamento. Você sabe por quê? Porque ela queria a filha dela de volta. Então ela emprestou um cartão de crédito
E a menina, que era casada, ela usava o cartão, e sempre que precisava ela usava. Aí eu falava com ela: olha, esse cartão é da sua mãe. Não, mas ela me ajuda. E aí ela ficava presa por causa daquele cartão de crédito. E aí, todas as vezes que a mãe ia chamar a atenção dela, ela ficava assim, né? E ela não podia chamar a atenção da mãe por causa do cartão de crédito. E sabe qual que é o futuro, o que aconteceu com eles? Eles se separaram. Moravam no mesmo lote. Toda hora que tinha uma confusão, uma briga entre os dois, passar um pouquinho, estava lá a mãe da moça, interferindo, até que separaram. Então, gente, é importante ter essa separação. Você sai da sua casa e vai atender ao chamado do Senhor. Nós temos que honrar nossos pais, sim, honrar mesmo, honrar nossos pais. A Bíblia diz que nós devemos deixar, não abandonar, cuidar, sempre quando é necessário. Irmãos, tudo que eu falei aqui não tem nada a ver com irmãos daqui não, tá? Tudo pessoas, são situações, a gente já viveu tanta situação, que quando a gente fala uma coisa, é com propriedade. A gente já viu casais separando por causa, a mãe, ela queria o filho de volta. Ela fez tudo que ela estava ao alcance dela para trazer o filho de volta para o lugar dela. Tudo. Foi intrometendo, interferindo até separar o casal. Então é importante a gente manter essa separação. Então, olha só, depois que Abraão, ele deixou a sua terra, deixou a sua parentela, aí sim, aí vem, abençoarei, de ti farei uma grande nação, abençoarei e te engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção, Então, primeiro, para que nós sejamos abençoados, a primeira coisa é sair da nossa casa, sair da nossa parentela, sair de onde a gente mora. Muitas vezes os amigos são aqueles que mais nos levam para fazer coisas erradas. Então, para poder atender o chamado do Senhor, para atender o chamado de Jesus, é sair da terra, porque nós somos santos e separados para o Senhor. Então Deus chamou Abraão, e Jesus te chama para caminhar com Ele. A mesma coisa, Jesus vai falar: olha, você tem que se separar, você tem que deixar para poder se unir a Jesus. E olha, Jesus falou assim: olha, aquele que não deixar pai e mãe por minha causa, não é digno de mim. Aquele que não deixar pai e mãe. O que eu estou falando aqui? Jesus está falando, não é que você vai abandonar a sua casa não, mas é que Jesus, ele tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. E Abraão, ele saiu, na mesma hora que Deus falou com ele, ele saiu e foi embora, sem saber para onde iria. Só que, tem um problema, Ló foi com ele. O que Deus falou? Sai da tua casa, da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Só que o Ló, que era sobrinho, foi com ele. Ló não podia ir. Deus falou: sai e vai embora. Abraão, ele permitiu que o sobrinho fosse com ele. Gente, aí começam os problemas, porque a primeira coisa é a obediência. Deus falou: sai da tua terra, sai da tua parentela, e ele levou o sobrinho com ele. Vocês vão ver o que dá nessa, qual confusão que nós vamos, que ele vai entrar por causa dessa permissão do sobrinho com ele. O sobrinho, irmãos, ele era adulto, já tinha família, mas ele permitiu que ele fosse com ele. Chegou lá em Canaã, chega lá o Ló, que já tinha muito dinheiro, muitas ovelhas, muito gado, e Abraão também, muitas ovelhas, muito gado, muitas pessoas trabalhando. Gente, é muito.
Abraão era um dos homens mais ricos daquela terra. E aí começa a briga, começa a primeira confusão. Olha só, se Abraão tivesse deixado quieto Ló lá, não teria essa confusão. Mas aí começa a briga dos pastores de ovelhas. Os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão. Essa terra é nossa, essa água é nossa. E aí começou a briga, briga mesmo. Aí o Abraão chega e fala com Ló: o negócio é o seguinte, nós somos parentes e não é bom que a gente fique discutindo. Então vamos fazer o seguinte, se você escolher ir para lá, eu vou para cá. Se você escolher ir para lá, eu vou para lá. Abraão teve que abrir mão de escolher. Ele teve que abrir mão de escolher para onde ele iria. Por quê? É o primeiro problema da desobediência. Deus falou: deixa lá a sua família, larga os seus parentes e vai para um lugar que eu vou te mostrar. A desobediência de Abraão. E aí eles começam a sair, e Ló, ele ora assim: nó, aquela terra lá está bem verdinha, a grama verdinha, eu vou para lá. Aí o Abraão falou: então você vai para lá, então eu vou para lá. E Ló, ele escolheu morar perto de Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra era mal falado, era um lugar que as pessoas não gostavam de lá, era um lugar de muito pecado. Mas Abraão abriu mão, porque ele se sentia responsável pelo seu sobrinho. Só que Ló escolheu pela aparência. Vamos lá em Gênesis 13. Gênesis 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Essa é a turma que o Ló resolveu entrar. Ele foi armando suas tendas perto de Sodoma e Gomorra. Irmãos, se você sabe que o negócio já está ruim, que o lugar não é bom, você vai construir sua casa lá, você vai construir um lote lá, você vai construir uma casa. Muitas vezes, quando eu estava mudando para cá, eu comecei a olhar uma casa para alugar, e a primeira coisa que eu olhei é se tinha um bar perto, se tinha boteco, se tinha quadra de futebol, barulho, porque tem hora que eu preciso descansar. Eu trabalho durante o dia, e eu preciso ter sossego, silêncio para trabalhar. E a primeira coisa que a gente começou a olhar, e também a gente ia lá, tinha uma casa, e nós fomos lá, perguntamos aos vizinhos: olha, como é que é aqui durante o dia? Não, pessoal, aqui tudo tranquilo, pessoal, gente boa, o pessoal da rua é muito unido. A gente tem que saber para onde a gente está indo. O Ló escolheu, ele olhou, é aquele lugar ali que eu quero. Às vezes você vai lá no, como é que chama, Vale dos Ipês, lá em cima, né? Você chega lá, que lugar lindo, mas está um deserto lá. Sabe-se lá quem vai lá à noite, se tem ladrão, entendeu? A gente não sabe. Então tem que escolher, antes de escolher tem que ir lá olhar, tem que pesquisar, perguntar aos vizinhos. E é importante isso. Antes de abrir um negócio, às vezes você quer abrir um negócio, você não conhece o seu sócio, você não sabe quem que é o cara. Não, ele é amigão meu. Irmão, muitas vezes uma sociedade, ela separa os melhores amigos. Sociedade entre parentes, às vezes dá briga para o resto da vida. Então é importante, antes de construir, antes de entrar no negócio, a gente pesquisar. Sodoma era um lugar super mal falado, super, grandes pecadores contra Deus, mas o Ló escolheu lá. Certa vez, irmãos, isso tem muito tempo, meus filhos eram pequenos, a gente estava querendo abrir um depósito de material de construção, e a gente comprou um lote, e nós tínhamos um carrinho lá, bem velhinho, compramos um lote, e aí estamos lá esperando,
entrando dinheiro. Aí eu falei, vou arrumar um sócio que tenha dinheiro, com dinheiro pelo menos para a gente começar, a gente abre uma portinha e tal, e vai crescendo. Era um lote bem afastado, era um lote que estava, um bairro que estava começando. Eu falei, bom, legal isso. Aí arrumei um amigo meu como sócio e estamos lá, pelejando. E aí eu fui num retiro uma vez, um retiro, igual esse que nós vamos fazer aqui. E tinha uma pessoa lá, eu não conhecia ela muito bem, mas sabia que ela era profeta de Deus. E ela orando por nós, e lá ela orou e falou com a gente assim, olha, Deus está me mostrando que você precisa dizer não. Eu falei, seja mais específico, porque eu gosto de, né, não pode ser um negócio, profecia tem que ser mais específico. Ela falou assim, talvez um convite que você tem que fazer, que alguém vai te fazer e você vai falar não, um convite de uma sociedade, alguma coisa. Quando ela falou sociedade, a ficha caiu. Aí, o que eu fiz? Eu não saí comemorando nem nada, fui para a oração, para saber, e aí fui pesquisar quem era o sócio que eu estava procurando, que ia ser meu sócio. E aí descobri que ele não era uma pessoa que era dizimista. Eu falei, eu vou arrumar confusão, porque Deus não vai abençoar ele, e por condição primária também eu não vou ser abençoado, porque ele não é fiel ao Senhor, e nós vamos trabalhar junto. Não, está errado. E aí depois fui saber, ele não estava muito constante. Hoje, ó, passaram-se mais de 20 anos, ele está afastado dos caminhos do Senhor. Logo depois que a gente desfez a sociedade, quer dizer, nós nem fizemos, mas ele se afastou do Senhor, nunca mais ele voltou para o Senhor. Imagina se eu entro numa furada dessa, mas Deus nos avisou. Então é importante a gente buscar isso, sabe, antes de fazer qualquer coisa, porque aí Deus vai nos livrar de ciladas. Quer ficar livre de cilada? Muitas vezes, muita gente compra por sites, né? Faz compra por internet. Eu acho uma bênção, mas pode ser um problema, porque a todo tempo tem alguém fazendo propaganda errada. Outro dia eu estava no YouTube buscando alguma coisa, aí tinha uma impressora lá, né? Falei, gente, essa impressora eu estou precisando, R$120, olha que beleza, R$120. Eu falei, está muito barato, vou ver quanto que ela custa. Não, estava assim, de 420 por 120. Às vezes acontece, um pessoal dá o preço errado e tem que vender. Aí fui ver o preço dela, R$1.200. Tem alguma coisa errada? Se ela está por 1.200, está vendendo por 120? Aí busquei num site confiável de reclamações, e estava lá um mundo de reclamações desse site. Então, não entre em furadas. Não entre em furada. Ló é o nosso exemplo. Toda vez que alguém, você fez assim, gente que entra em furada é Ló. Esse cara, o Ló entrou em furada e ele afundou o tio dele junto com ele. Então vamos ver o que o Ló fez. E o Ló, ele arrastou Abraão, junto com a dificuldade dele. Ele foi morar numa terra que era uma terra de escravos. Olha só, aparentemente não tinha nada de errado com a cidade de Sodoma e Gomorra, a não ser que era uma cidade má. Mas essa cidade, ela era escrava. Naquele tempo era assim, tinha várias cidades, por exemplo, Caetanópolis, Araçaí, tal, era tudo murado, e cada uma cidade tinha um rei, mas eram cidades maiores, né, com 100 mil, 200 mil pessoas. Aqui tem só 25, 26 mil. Então, essas cidades tinham reis, e quando eles guerreavam entre si, um era devedor do outro. Ele falava assim, vou aí e nós vamos acabar com vocês. Aí eles falavam assim, não, a gente paga R$10.000 por mês, pode ser? Pode ser. Aí ele não invadia a cidade. Então Sodoma e Gomorra, eles eram escravos de mais uma outra cidade, que não vem ao caso aqui o nome dela. E aí olha só, ele estava construindo as suas tendas numa cidade que era escravo. Então o que acontece? Eu estou lá, de bobeira, né? Eu falo muito com os meninos aí, às vezes você está saindo com um amigo
é gente boa, mas às vezes ele tá fazendo alguma coisa errada, aí dá uma batida policial, você está lá junto com ele, gente, até você explicar, não, eu não tenho nada com isso, é ele que está com droga, com alguma coisa ilícita, até você explicar, você já está preso. Então você está na hora errada, no lugar errado, com a pessoa errada, é a pior coisa que existe. O Ló está fazendo a mesma coisa, ele estava no lugar errado. Ele escolheu o melhor lugar para ele, mas é um lugar que já era escravo. Muitas vezes, irmãos, a gente vem de famílias escravas. Muitas vezes você não pediu isso. Os seus pais, os seus avós, eles se escravizaram. E olha só, muitas vezes com grande separação na família. Eu vou falar algumas coisas, você vai talvez identificar, olha, minha família tem muito isso. Tem muita separação. Tem muitas pessoas com loucura. Tem famílias que tem muitas pessoas com loucura. Gente, não é uma pessoa, duas, não. É o avô, o tio, o tataravô. Aí você vai pesquisando lá para trás e esse negócio vem despencando de geração em geração. Loucura, muitos abortos na família, prostituição, vícios. Quantos aqui tem parente que não consegue se livrar da cerveja, do cigarro, das drogas? Então essas coisas vão nos escravizando. Crimes, acidentes, tem muitas famílias com muito acidente, morte. Tem uma família que a gente conhece que todo primogênito morria, todo filho primogênito. Imagina, o avô, o filho mais velho do avô morreu, aí veio o tio, o filho morreu, aí depois veio o menino, o filho mais novo morreu. Então tudo tem ligação com escravidão, com acidentes, com bebedeira, com confusão, tráfico, violência em casa. Então tudo isso são escravidões. Muitas vezes as nossas famílias estão vivendo em escravidão. Talvez você fale assim, olha, isso aqui tem na minha família, isso aqui não tem, isso aqui, graças a Deus, não tem tudo, mas às vezes alguma coisa, a família está sendo objeto de escravidão, está escrava de alguma coisa de Satanás. E a família de Ló, eles eram livres, mas eles foram para um lugar de escravidão. E aí acaba a gente herdando tudo. Muitas vezes eu falo, quando você está namorando, você tem que ver a família que você vai ir. A família da noiva, a família do noivo, conversa, pesquisa, está tudo bem lá, você não está entrando, às vezes o cara está endividado, entrou em duas sociedades, o cara devendo Deus e o mundo, e aí você se casa, você está herdando as dívidas. É importante a gente olhar para onde a gente está indo. Ló olhou só o lugar, olha que lugar bonito, que lugar lindo, mas lá era uma cidade escrava. E olha o que sobrou para Abraão. Muitas vezes, a gente vê, às vezes tiroteio, você está num lugar, vai numa exposição, sabe que lá não é um bom lugar, e está cheio de gente má, você começa um tiroteio lá, do nada, pessoa que às vezes não tem nada a ver. O Abraão, ele sofre alguma coisa aqui, ele vai lutar agora uma guerra que não é dele. E aí, olha só, teve uma guerra, logo depois aqui tem uma guerra de 5 reis contra 4 reis, e dentre eles estava Sodoma e Gomorra, e quem estava lá? O Ló. Aí os inimigos chegaram e tomaram tudo e levaram o Ló embora. Gente, levou tudo, levou toda a riqueza, tudo que o Ló trabalhou a vida inteira, levou tudo embora. Por quê? Olhou apenas a aparência, olhou apenas o lugar, olhou apenas as campinas. E aí, o que acontece? O Abraão, ele foi colocado numa guerra que não era dele, e aí ele foi atrás do Ló. Agora você imagina se Abraão naquela guerra, Deus não fosse com ele, ele morresse ali. Imagina todo o plano, tudo que Deus projetou. Mas Abraão
Deus teve misericórdia e ele ganhou aquela batalha e trouxe todos de volta, trouxe toda a família de volta. Tudo que era de Ló, todas as posses, as famílias, os bens, tudo voltaram. Irmãos, é importante a gente entender que o inimigo, ele arma ciladas o tempo inteiro, mas muitas ciladas não é nem o inimigo, às vezes é a falta de atenção nossa, a falta de cuidado, de escolher melhor as nossas amizades, escolher melhor as pessoas com quem a gente anda, escolher melhor as pessoas com as quais a gente faz negócio. Quantas vezes já entrei furada por falta de ouvir a voz do Senhor, de não ser afoito. Sabe o que é afoito? A pessoa assim, recebeu um convite para o emprego, aí já falou, nossa, que beleza, que emprego bom, e nossa, isso é bom demais, ganhar 10 mil por mês, fazer pouca coisa, aí chega lá, tudo errado. Nós precisamos saber aonde a gente está entrando, com quem a gente está se casando, com quem eu estou buscando um relacionamento, com quem eu estou fazendo negócios. No ramo de fotografia, eu já levei alguns calotes. Uma vez eu fui lá, recebi uma proposta assim, era de eu fazer uma filmagem, fotografia, lá no Rio de Janeiro, a pessoa era conhecida, eu fui embora, viajei, 8 horas de viagem, cheguei lá, fiz o casamento, fizemos a foto, fizemos o vídeo, não recebemos R$1 lá. Falta da gente buscar e entender a vontade de Deus. Irmão, agora eu quero falar de Jesus. Abraão, ele foi chamado por Deus. Você, cada um de vocês foi chamado por Jesus. Abraão, ele estava no caminho de Deus. Ló não, Ló foi com ele. Ló foi embora, foi junto. Muitas vezes você está aqui porque alguém veio. Muitas vezes você está aqui, nem você veio obrigado, você veio porque sua mãe veio, seu pai, o irmão, o marido. Muitas vezes você está igual Ló. Deus pega e fala assim, Abraão, você sai daqui e vai para lá. Aí o Ló fala assim, vou com ele, estou fazendo nada mesmo, vou com ele. Irmãos, Abraão está no caminho, Ló não. Ló só foi, só seguiu. Você está no caminho? Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você está no caminho? Ou você é igual Ló? Você está só andando à beira do caminho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em João 3,36 diz o seguinte, João 3,36, quem crê no Filho tem a vida. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Vou ler de novo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, se você não tem Jesus no seu coração, se você não tem um compromisso real com Jesus, permanece sobre você a ira de Deus. Em João 4,42, que diz o seguinte, muitas vezes, o nosso amigo, nosso parente, já teve uma experiência com Deus, mas você não tem. Olha só, na mulher samaritana, Jesus estava conversando com ela, e aí ela ficou tão empolgada quando ela conheceu Jesus, que ela saiu falando para todo mundo, Jesus, o Messias está lá embaixo, vão lá conhecer o Messias, e todo mundo foi lá conhecer o Messias. Quando o pessoal chegou lá, eles viram quem era Jesus, e tiveram a sua experiência com Jesus. E aí, olha o que eles falaram, no João 4,42, já agora, não é pelo que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos temos visto e ouvido, e sabemos que é verdade.
Nós temos visto e sabemos que é verdade. Eles precisaram ter a sua própria experiência com Deus, e você também precisa ter a sua própria experiência com Deus. Gente, não estou falando de vir na igreja, não estou falando de você ficar cantando, ouvir a mensagem, não, é você conhecer a Jesus de verdade, pedir para que Ele entre no seu coração, e Ele vai fazer uma transformação na sua vida, você vai realmente ter uma experiência real com Ele. Você vai perceber isso, mas você tem que abrir o seu coração. É uma chave que só abre por dentro, é só você pode. Mas olha, quero te alertar, que Jesus disse, que quem tem o Filho, tem a vida. Lá em 1 João, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho, não tem a vida. Você pode rezar tudo, você pode ir nas missas, nos cultos, ser o mais frequente de todos, se você não tiver um compromisso com Jesus, você não tem o Filho. Muitas vezes a gente vem na igreja porque alguém chamou, ou a gente vem muitas vezes por outros motivos, a gente gosta da música, a gente gosta da palavra, a gente gosta do ambiente, mas é por causa de Jesus. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Eu quero te perguntar, você está no caminho, ou você está andando ao lado do caminho? Porque o caminho é Jesus. Ele disse, ninguém, gente, ninguém, nem Maria, nem José, nem João, ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Ninguém. Depois que Jesus veio, o Antigo Testamento é outra história. No Antigo Testamento, eles eram salvos por causa da promessa e de crer na promessa. Mas Jesus, eu quero ler Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro. Isso é a Bíblia que está falando. Porque abaixo do céu, olha só, abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Muitas vezes as pessoas acham que sendo devoto disso, daquilo, do fulano, beltrano, vai te dar. Não vai. É abaixo, não existe. Abaixo do céu não existe ninguém que vai te ajudar, somente Jesus. Por que nós estamos falando isso? Eu não ia falar sobre cilada. Irmãos, Jesus é a pessoa mais importante, e todos os cultos você vai ouvir falar de Jesus, quem é Jesus, por que Ele veio, por que Ele morreu, e que nós precisamos ter uma experiência real com Ele. Então a nossa mensagem de hoje, que Deus nos deu, é que a gente não seja como Ló, que ande ao lado, que ande junto com Abraão, mas que ele seja como Abraão, que Deus o chamou. Deus te chamou, eu tenho certeza, Deus te chamou para andar com Ele, então ande com Ele, ande com Jesus, e aí breve, muito breve, nós estaremos junto com Ele. Então a vida nossa é uma vida de separação. A igreja de Cristo, para você ser um seguidor de Jesus, você tem que largar algumas coisas, porque muitas vezes a gente vai em algumas igrejas que você não precisa fazer nada, você continua, você roubava, continua roubando, você falava mal dos outros, continua falando, você traía a mulher, traía o marido, continua traindo, não tem problema nenhum, ninguém sabe, vírgula, Deus está vendo. Por isso que a gente, aqui é uma igreja que nós falamos sobre pecado, falamos sobre vida com Deus, e precisamos ter uma vida de separação, dia a dia, semana após semana. Nós não podemos viver uma vida aqui na igreja e lá fora viver outra vida. Não há salvação em nenhum outro. Irmão, se você acha que você está preso a alguma amarra de Satanás, algo está te impedindo de servir ao Senhor Jesus, toda vez que você começa a servir, algo te impede,
ou às vezes um pecado, ou um desejo maligno, algo que está te tirando a sua paz. Nós queremos orar por você. Muitas vezes nas famílias, muitas coisas vêm passando de geração em geração, e nós queremos ter um momento de oração aqui, para que a gente possa buscar essa libertação. Irmãos, libertação do pecado a gente consegue confessando o pecado. Não tem oração poderosa para libertar de pecado, não. Oração de pecado é assim: Senhor, eu me arrependo e eu quero mudar, me ajuda, aí o Espírito Santo entra e vai te ajudar. Mas o primeiro passo é seu, sempre. Tem coisa que é difícil, mas não tem nada impossível. Nós vemos aqui que não há nada impossível, não há coisa demasiadamente difícil para Deus. Então queríamos fazer um momento de oração, que nós possamos orar para que haja libertação, para que você consiga se libertar das coisas que estão te impedindo de ser um cristão verdadeiro. E se você quer entregar sua vida para Jesus, essa é a hora. Vamos fechar os nossos olhos. Irmão, a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse que aquele que me confessar, irmãos, não é vir na igreja, não é seguir o catecismo, seguir a leitura da Bíblia, seguir nada. A Bíblia fala que se aquele que me confessar diante de Deus, eu também o confessarei diante dos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, tiver vergonha de mim, eu também me envergonharei dele no dia do juízo. Então, eu quero te convidar a você entregar a sua vida para Jesus. Você que ainda não entregou, irmãos, muitas vezes você já entregou a vida para Jesus. Se você já entregou, não precisa entregar de novo. Mas se você quer fazer um novo compromisso com o Senhor, de ser mais santo, de buscar a santidade, de buscar a verdadeira vida cristã ao lado do Senhor, eu queria que você, se você quer confessar Jesus perante as pessoas, eu quero que você levante a sua mão e nós vamos orar por você. Jesus, lá no último dia, no dia do juízo, quando nós nos apresentarmos perante Ele, qual será a palavra que Ele vai falar de você? Esse aí eu não conheço, esse eu também não conheço. E Ele fala que muitos naquele dia hão de falar: Senhor, nós fizemos milagres, fizemos muitas coisas em Teu nome. Ele fala assim: eu não conheço vocês. Você imagina, irmão, você chegar no último dia perante o Senhor, no dia do julgamento, Ele fala assim: você eu não conheço. Mas depende de uma palavra sua, depende de você confessá-lo perante o Senhor, perante as pessoas. Por que perante as pessoas? Você pode fazer uma oração aí no seu lugar e aceitar Jesus? Pode, mas é importante que você confesse Ele perante as pessoas, que Ele é o seu Salvador, que Ele é o Senhor da sua vida. Eu não estou te convidando para você ser salvo, estou te convidando para você permitir que Jesus seja o Senhor da sua vida. Aí você vai ver o que vai acontecer daqui para frente, como Ele vai mudar a sua vida, como você vai ter a paz interior, como Ele vai te guiar todos os dias, vai te falar através da palavra, vai te falar no momento de oração. Esse é o momento de salvação, igreja. Vamos orar, vamos interceder. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito imundo que esteja travando, cegando o entendimento. Em nome de Jesus, momento de salvação. Se você quer, levante a sua mão. Eu quero te levantar alto para eu poder ver. Quer buscar o Senhor? Quer ter uma experiência real com Ele? Experiência real com Jesus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Deus os irmãos que estão aqui. Queremos que todos já tenham experiência com o Senhor, mas nós cremos também que muitas vezes a nossa palavra será usada no dia do juízo, para uns para condenação e outros para salvação, porque oportunidade para aceitar e confessar o Senhor Jesus